Bom dia, amados irmãos, irmãs e amigos. Vamos então à palavra, depois de adorarmos o nosso amado, glorioso Deus, através do canto. Vamos agora também predispor o nosso coração para ouvir a sua palavra, para lermos a sua palavra e sermos alimentados pela palavra de Deus esta manhã. O título que eu dei ao meu sermão, nem sou muito de dar títulos, mas este foi muito fácil de encontrar. Quem é este? Quem é este? Esta é a pergunta que vai soar na passagem que nós vamos ler. Quem é este? E é isso que o texto também nos vai responder. Em 2017, os irmãos já podem ir abrindo em Mateus, capítulo 8, verso 23. Apesar de ser projetado, irmãos, façam o esforço de ler nas vossas Bíblias, conhecer nas vossas Bíblias o texto sagrado. O texto está a ser projetado para aquele que não tem Bíblia, não conhece, ou está aqui pela primeira vez. Mas para nós que temos Bíblia, vamos abri-las e vamos ler o texto nas nossas Bíblias. Mateus 8, 23. Em 2017, Portugal foi marcado por um dos maiores incêndios florestais da sua história, em Pedrógão Grande. E naquele tempo, lá em outubro de 2017, o fogo espalhou-se com tanta rapidez que muitas famílias foram apanhadas, desapercebidas, ficaram encurraladas pelo fogo, sem acesso às estradas, sem saída. E em poucos minutos, dezenas de vidas foram ceifadas por causa da imensidão daquele fogo. Todos os que viveram aquela tragédia sabem como é sentir-se impotente diante de uma catástrofe, diante de algo muito maior do que nós, diante da força da natureza. Mas não é só os fogos em Portugal. Em Guiné-Bissau temos as cheias, que também são muito temidas, não é? Lá em Guiné ou até mesmo em Angola, muitas vezes as cheias vêm e as pessoas ficam sem nada, perdem tudo. Ou seja, quando a natureza vem com força, não há homem nenhum que diga para aqui. Não, as coisas vêm e acontecem, ou ardem, ou são inundadas, ou a terra abre-se e engole as coisas e acabou. Não há nada que o homem possa fazer. Estas situações lembram-nos de algo muito importante, é que por mais que o ser humano tente controlar a sua vida, há forças que nos escapam, que são maiores do que nós, fogem totalmente do nosso poder. Nós podemos ser bons trabalhadores, bons pais, ter a nossa casa organizada, mas há muitas coisas que acontecem neste mundo, acontecem na nossa vida, que vão para além da nossa capacidade de prever, de deter ou de planear. Elas simplesmente acontecem e nós não temos maneira de impedir que aconteçam. Mas, além de tragédias, incêndios, furacões, inundações, há tempestades maiores ainda do que essas nos corações das pessoas. Há corações que estou certo que hoje aqui, quantas tempestades estão aqui? Quantos sismos, quantos terremotos nos nossos corações estão aqui? A verdade é que muitas vezes o mundo fora de nós está calmo e dentro de nós mesmos há uma tempestade que nós não conseguimos sequer controlar. Não conseguimos dizer acalma-te, sossega, ó alma. Não conseguimos. A tempestade é forte demais. E o texto que nós vamos ler hoje é um texto que nos vai responder quem é este que até as tempestades, o vento e o mar acalmam, lhe obedecem. Vamos fazer a leitura então da palavra de Deus em Mateus capítulo 8, verso 23. Diz assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade,
de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este? O texto dá seguimento à narrativa anterior. No versículo 18 diz que, vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então aparecem aqueles dois candidatos a discipulado, a discípulos de Jesus, e depois de despedir estes homens, entraram no barco. E a primeira coisa que nós notamos é que Jesus leva os seus discípulos para uma tempestade. Apesar de à primeira vista não se ver tempestade nenhuma. Jesus entra no barco e leva-os para o barco. Aliás, diz o texto, Jesus é quem entra no barco e os discípulos o seguem. E este é um termo importante, irmãos, porque é exatamente o mesmo termo usado na passagem anterior, quando Jesus diz: tu, porém, segue-me. Aqui no versículo 22, segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. E diz o texto que aqui Jesus entrou no barco e os discípulos o seguiram. Ou seja, Mateus está a trabalhar, não é o foco principal da passagem, mas Mateus está a trabalhar também um subtema que é o discipulado. Porque seguir a Jesus não envolve só autorrenúncia, não envolve só desprendimento, envolve o estar consciente de que seguir a Jesus é entrar em tempestades, é entrar em problemas que, se fôssemos descrentes, não o teríamos. Se fôssemos descrentes, não teríamos muitos dos problemas que temos. Porque muitas das lutas vêm pelo facto de nós querermos fazer a vontade de Deus, de nos impormos, de sermos diferentes. Então vêm lutas. E muitas vezes. Muitos irmãos nossos passam por grandes batalhas porque pregam a palavra, porque cultuam a Deus, porque vão a uma igreja e são mortos e perseguidos e açoitados e queimados. Nada disto lhes aconteceria se eles não fossem cristãos, se eles não fossem crentes no Senhor. Então, entrar no discipulado com Jesus é entrar para um caminho onde haverá problemas. Também o texto nos mostra que, entrando ele no barco, os discípulos o seguiram. Ou seja, ser um discípulo de Jesus Cristo não é dizer que se crê em Jesus Cristo somente. Começa por aí. Mas ser um discípulo de Jesus Cristo é dizer que se crê em Jesus e seguir-lhe os passos. E ir para onde Ele vai. Caminhar onde Ele caminha. O Senhor Jesus entrou no barco e eles o seguiram. Então diz no versículo seguinte, no 24, e eis que, ele já no barco, sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Ou seja, Jesus entra no barco e os discípulos o seguem, e já no mar da Galileia sobreveio então uma tempestade, ou, nas palavras de Mateus, um grande sismo, um grande terremoto. Parece que Mateus está, e alguns comentadores são apologetas, defendem esta posição, Mateus está a dizer que não foi uma tempestade normal, mas foi algo que tinha poder diabólico, satânico por trás. Foi algo grande demais. Foi um mega sismos, como está lá no grego. Ou seja, foi um terremoto, algo grande demais. Seja como for, seja por obra de Satanás, seja simplesmente as forças da natureza, diz que a tempestade era grande. E era tal de forma grande que o barco era varrido. A ideia é que as ondas passavam por cima do barco, cobriam o barco. Ou
seja, era algo tremendo, algo grande o suficiente para assustar homens experientes. Homens experientes. No entanto, a partir do versículo 24b, há aqui um contraste tremendo. Mateus diz, olha, o barco era agitado, as ondas vinham e batiam no barco, passavam por cima, estava um alvoroço no mar da Galileia. Entretanto, Jesus dormia. Entretanto, Jesus dormia. Irmãos, o contraste é enorme. Mateus apresenta-nos aqui um cenário terrível e um cenário de paz no mesmo sítio. Esta frase é desconcertante. Jesus dormia. E porquê é que Jesus dormia? Por duas razões. Jesus dormia, mostrando assim, em parte, a sua humanidade. Estava cansado, né? Estava exausto, precisava de descanso e dormia. Mas, usando a linguagem de João, Jesus dormia porque ele descansava no Pai, sabendo que aquela ainda não era a sua hora. Então ele dormia, apesar do barco estar a abanar por todos os lados, a ser levado para todos os lados. Jesus sabia que aquela não era a hora e confiava no cuidado do Pai. Então nós vemos aqui um contraste entre o descanso de Jesus e a aflição dos discípulos. O texto diz, e Jesus dormia. Verso 25, mas os discípulos, contraste, vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. É interessante, irmãos, que o carpinteiro de Nazaré, que não tinha experiência no mar, dorme. E os homens experientes, os pescadores experientes, estão num alvoroço. E os discípulos vão fazer a única coisa que sabem fazer, ou que podem fazer, que é orar, clamar ao Senhor. É clamar ao Senhor. E eles não estão a clamar, Jesus, pega nos remos e rema tu. Jesus, faz alguma coisa aqui para estabilizar o barco. Eles sabiam que não era isso. Eles não estão a pedir isso. Eles são pescadores experientes. Eles saberiam o que fazer. Jesus é um carpinteiro, é um construtor lá de Nazaré. Não é uma questão de saber manusear o barco e controlar o barco. Eles estão a pedir para que o Senhor intervenha sobrenaturalmente, para que Ele os guarde sobrenaturalmente. Então eles vão orar. Eles acordam o Mestre. E a sua oração é a oração do aflito. Senhor, salva-nos, nós perecemos. Esta é a oração de todo aquele que percebe o seu estado. Em primeiro lugar, clama que Jesus o salve. Senhor, salva-me. E porquê é que ele pede que o salve? Porque ele mesmo reconhece que está perdido. Eu estou a perecer, Senhor. Eu irei morrer. Eu não tenho esperança. Senhor, salva-me. Os discípulos certamente fizeram aquilo que é bom e sábio, clamando a Jesus para que os resgatasse das tempestades. E quem nos dera, irmãos, quem nos dera, que todos aqui presentes e todas as pessoas que nós conhecemos, que todos fizessem o mesmo, que o mundo todo fizesse o mesmo e clamasse, Senhor, salva-nos. Porque todos precisam de ir a Cristo. Todos precisam dizer, Jesus, salva-me. Porque eu sei que se o Senhor não me salvar, eu vou morrer, eu vou perecer. E não existe nada mais certo do que esta verdade. Se o Senhor não te salvar, tu vais morrer nos teus pecados. Se o Senhor não os salvar a eles, lá os pescadores na Galileia, eles iriam morrer naquela inundação, naquela tempestade. E se o Senhor não te salvar, tu vais morrer nos teus pecados. Se Cristo não te salvar, certamente perecerás. Se Ele não me salvar, eu irei perecer. Então nós precisamos que Jesus nos salve. Todos nós aqui, uns já fizeram, outros irão fazer certamente. Mas todos nós precisamos de orar, Senhor, salva-me, porque se tu não me salvares, eu irei morrer. Eu irei morrer. Então no versículo 26a, parte A, Jesus mostra
que o desespero vem pela falta de fé. Jesus, antes de tratar da tempestade do mar, ele trata da tempestade no coração daqueles discípulos. Jesus chama-os de tímidos, né? Porque sois tímidos, cobardes. Esta é uma palavra grega só usada 3 vezes no Novo Testamento, e uma delas em Apocalipse, quando diz: quanto, porém, aos cobardes, aos incrédulos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre. Mas Jesus não está aqui a dizer que eles são cobardes no sentido de não ter fé nele. Mas a sua cobardia, a sua timidez, o seu medo, a sua ansiedade, ela veio por causa da sua pequena fé. Por causa da sua pequena fé. Por causa da sua instabilidade no crer em Jesus Cristo, no crer na vontade do Pai, no crer no cuidado de Deus. Foi isso que originou toda a instabilidade no seu coração. Foi isso que deu arranque para o medo se instalar no seu coração. Porque sois tímidos. Porquê é que tu és tímido? Porquê é que tu tens tanto medo? Homem de pequena fé. Mulher de pequena fé. A grandeza do medo está associada à pequenez da sua fé. Repare, não estamos a falar se há problema ou não há problema. Estamos a falar que diante do problema, o medo não vem pelo problema, o medo vem pela falta de fé. Pela falta de fé. Jesus já tinha usado esta expressão pequena fé. Em outro texto, Mateus 6,30 diz: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Reparem, Jesus está a dizer que a confiança dos discípulos deve estar em Deus, sobre o cuidado do comer, do vestir. Deus está a cuidar de vocês. Não andem ansiosos, homens de pequena fé. Agora eles deveriam ter essa mesma confiança na proteção de Deus em meio à dificuldade. A dificuldade era real. Eles sabiam que era uma tempestade. Mas Deus controla a tempestade. Deus sabe que eles estão numa tempestade. Reparem o que Jesus usa novamente esta expressão mais adiante em Mateus 14, 30-31 diz: reparando, porém, na força do vento, quando Pedro sai e anda sobre o mar, reparando na força do vento, teve medo. E o que é que fez o seu medo? Começou a submergir. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: o quê? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Porquê é que o nosso coração é assolado com tantos medos e receios? Com tantas ansiedades, com tantas preocupações? Muitas delas são legítimas. Mas quem é o Deus a quem nós servimos? Quem é o Deus que nós servimos? Conta essa história. Uma vez a mulher de Lutero apareceu vestida toda de preto. E ele: de preto? E ela: todo luto. E ele: de luto? Porquê? E ele: não sei, mas a maneira como tu andas ansioso parece que o teu Deus morreu. E nós às vezes fazemos isso. A nossa ansiedade parece que Deus morreu. Deixou de existir. Já não controla nada. Já não controla nada. Homem, mulher de pequena fé. Por que duvidas tu? Por que duvidas tu? Mateus coloca a fé contra o medo. Não é? Ou a fé afugenta o medo, ou o medo afugenta a fé. O medo, a cobardia vieram por uma falta de confiança real em Deus. Irmãos, eu não estou aqui a dizer que, quer dizer, o meu filho apanhou uma doença terrível, está à porta da morte e eu ando aqui feliz da vida, descansadinho e a sorrir porque
está tudo bem. Não, não é isso. Nós preocupamos-nos. Nós sofremos com as tristezas do mundo. Sofremos com as lutas que passamos. Agora, sejamos sinceros, irmãos. Essa não é a maioria dos nossos dias. Muitas das nossas dores, muitas das nossas ansiedades, muitos dos nossos medos, muitas das nossas aflições, não é por problemas reais. É porque o nosso coração está inundado de medo. Medo de não controlarmos as coisas, medo do que é que será amanhã, e esse medo que não é originário de algo real, ele vai afastar-nos da fé, vai afastar-nos de Deus. É uma luta tremenda, irmão. Eu sei, é uma luta tremenda. Dizer, Senhor, eu estou com medo, eu não sei o que é que vai acontecer nesta situação, mas eu descanso em Ti, Senhor. Ajuda-me a descansar em Ti. Eu sei o que é essa luta, irmãos, e muitos também sabem. Agora, quando nós damos lugar ao medo, à ansiedade, à perturbação, e nos deixamos engolir por essas coisas, onde está a fé? Será que o teu Deus morreu? Não estou a falar de desprezar o perigo, nada disso. Mas é exatamente em meio ao perigo que nós devemos saber que Deus tem domínio sobre as forças da natureza. Aqueles homens judeus, eles deveriam lembrar-se do Salmo 18:15. Diz, então se viu o leito das águas e descobriram os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso resfolgar das tuas narinas. Ou do Salmo 104:7, onde diz, à tua repreensão fugiram, à voz do trovão bateram em retirada. Ou Salmo 106:9, repreendeu o mar vermelho e ele secou e fê-los passar pelos abismos como por um deserto. Ou ainda 1:4, ele repreende o mar e o faz secar e mingua todos os rios, desfalecem Bazã e o Carmelo e a flor do Líbano se murcha. Ou Isaías 52, acaso se encolheu tanto a minha mão que já não posso remir, ou já não há força em mim para livrar? Eis que pela minha repreensão faço secar o mar e torno os rios um deserto. Era este o Deus a que eles serviam, era este o Deus a quem eles seguiam, mas no momento da tempestade eles não conseguiram descansar nessas verdades, nessas promessas, mas afligiram-se. Homens de pequena fé, porque sois tímidos, porque sois tímidos. Então Jesus demonstra, verso 26b, porque deveriam descansar. Parece que Jesus falou deitado ainda, né? Enquanto foi acordado, estava deitado, ou sentado já. Mas então agora Jesus levanta-se. E levantar-se num barco a ser arrastado pelas ondas, né? De um lado para o outro, um barquinho que tinha para aí 1,30 m de altura, de profundidade. Algo perigoso, mas Jesus levantou-se. E Jesus levanta-se e repreendeu os ventos e o mar. E fez-se o quê? Grande bonança. O texto começou-nos a dizer que havia uma grande tempestade. E agora termina a dizer que houve uma grande bonança. Entre esta grande tempestade e esta grande bonança estava o Filho do Homem, o Filho de Deus. Num único momento, à palavra de Jesus, ventos pararam, o mar acalmou-se e houve calmaria. Jesus fez o que só Deus poderia fazer, controlar as forças da natureza. Nós lemos aqueles textos todos do Antigo Testamento, onde vemos Deus claramente a controlar, a dizer, eu tenho poder para repreender, para acalmar, para secar, tudo obedece ao meu comando. Mas agora temos alguém que fala também aos ventos e ao mar e diz, acalma-te, emudece. E os ventos e o mar lhe obedecem. Então vem a pergunta mais importante do nosso texto, o ponto principal.
verso 27. Quem é este? Diz que os homens se maravilharam. E Mateus coloca aqui homens de propósito, não diz discípulos, porque o contraste é feito entre aqueles homens e aquele sobre quem o vento e o mar lhe obedecem. E a pergunta é: quem é este? E a pergunta é interessante porque o quem não é de identidade. Não é quem é esta pessoa, quem é, como é que se chama, de onde vem, não é? Quem é? Mas é de que tipo? Este quem não é um quem a perguntar sobre a identidade, é sobre perguntar sobre a essência. De que tipo é este homem? De que espécie é este homem? Quem é este? Os discípulos pediram que Jesus os salvasse. Mas quando Ele os salva, não levando-os para a terra, mas acalmando o mar, eles ficam boquiabertos. Quem é este? Este era um homem diferente. Este era um tipo de homem diferente. E este é o ponto principal de Mateus. Jesus é o homem, sim, totalmente humano. Mas Ele também é mais do que homem. Porque Ele faz aquilo que só Deus pode fazer, controlar a natureza. Então Ele não é somente homem, mas Ele é Deus. Com poder sobre todas as coisas. E isto aqui maralha-nos a cabeça. Por um lado, Jesus precisa de dormir e descansar. Por outro lado, levanta-se e o mar cala-se ao seu comando. Que tipo de homem é este? Quem é este? Quem é este? Este? Ele é o filho de Maria, carpinteiro em Nazaré. Ele é aquele que se cansa, que precisa de dormir, de comer. Mas ao mesmo tempo Ele é o Filho de Deus, o próprio Deus feito carne. Ele é aquele que tem poder sobre as galáxias, sobre o Sol, sobre a Lua, sobre os mares, sobre vulcões, inundações, incêndios. Ele é o Deus encarnado que subjuga demónios, cura doentes, liberta escravizados. Quem é este? Ele é o Criador, o sustentador de todas as coisas. Aquele por meio do qual todas as coisas foram feitas e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é descrito como o braço forte do Senhor, o servo sofredor, o rei ungido, o sacerdote perfeito, a palavra encarnada. Ele é o cordeiro imaculado, Ele é o cumprimento de todos os sacrifícios, Ele é a realização plena de todas as profecias dos profetas. Ele é tudo, Senhor de todas as coisas, exaltado acima de todas as coisas. Quem é este? Aquele que ali estava com eles não é somente um homem, mas é o Deus homem. Os discípulos, bons homens judeus, sabiam que somente Deus é capaz de dirigir o vento e as ondas. Salmo 89:9 diz: dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as amainas. Salmo 107:29 fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Os discípulos maravilharam-se porque começaram a perceber que o homem que ia com eles no barco não era apenas um homem, era Deus encarnado que estava com eles no barco. Esse é o ponto da história. Quem é este? O texto responde: este é o Deus encarnado que domina as forças da natureza. A autoridade que pertence a Deus pertence a Jesus Cristo. E este é o propósito de Mateus, demonstrar que aquele a quem nós seguimos, irmãos, aquele a quem nós seguimos, como vimos no discipulado, sobre o discipulado na passagem anterior, aquele a quem nós seguimos, vai nos levar muitas vezes para situações difíceis. Mas este a quem nós seguimos, ele não é um mero ensinador, ele não é um guru, ele não é simplesmente um bom exemplo moral, ele é o Deus feito carne. E se ele é Deus,
então nós começamos a nos dobrar diante dele. Esse é o primeiro ato. Dobrar-nos diante dele, reconhecendo como Senhor. E também pelo facto de ser Deus, nós descansamos na sua presença. Quando começamos a jornada do discipulado, de seguir a Jesus, vamos na confiança e na paz de saber que Ele tem todo o poder sobre todas as circunstâncias. E é aqui, irmãos, que normalmente o pregador falha. É que ouvimos muitas vezes, e é muito fácil dizer, irmãos, eu agora poderia dizer assim, irmãos, o barco é esta vida. E nós estamos, nesse barco. Mas se Jesus estiver connosco nesse barco, na nossa vida, então, ainda que venham tempestades, Ele vai acalmá-las todas. Não? Terminaria bem. Mas a verdade é que as tempestades não acalmam. Muitos vão morrer com cancro mesmo. E Jesus não vai acalmar essa tempestade. Muitos nunca mais vão ver os seus filhos voltar à fé. E Jesus Jesus não vai acalmar essa tempestade. Muitos vão ver os seus casamentos desfeitos. E Jesus não vai acalmar essa tempestade. Muitos vão ter uma despesa e vão ter que contrair dívidas. E Jesus não vai acalmar essa tempestade. Muitos vão esperar imenso tempo por um emprego para se sustentarem. E Jesus não vai acalmar essa tempestade. A Bíblia não promete, e eu não vou prometer, que Jesus vai acalmar as tempestades da tua vida. Há tempestades que nós vamos morrer com elas. Vamos morrer com elas. Mas como crentes, a nossa confiança não é que estas tempestades terminem em breve, mas que em meio a elas, aquele que está connosco tem poder sobre todas as coisas. Deus mesmo, na pessoa de Jesus Cristo, está connosco em cada passo, em meio à tempestade. A fé, irmãos, não é a confiança de que as provações não se apresentarão no caminho. A fé não é... Eu sei que agora com Jesus é só vitória. É sempre só saúde, só dinheiro, só bem-estar, só alegria. Isso não é fé cristã, isso não é fé da Bíblia. A fé é a confiança de que, não importando o vento e as ondas que se apresentem neste mundo, o Deus do universo está no barco connosco. Seu poder e a sua presença nos ajudarão a seguir em frente. Eu quero te dizer esta manhã, cristão, tu não estás sozinho. Em última instância, estás a salvo na presença daquele que tem a máxima autoridade sobre todos os desastres. O coração aflito dos discípulos estava em sobressalto, porque eles ainda estavam a aprender quem era Jesus Cristo. Mas quando nós conhecemos de facto a Jesus, nós podemos descansar em meio às tribulações. Sabemos que o Senhor dos mares e do universo está connosco. Então essa ansiedade que tu sentes, esse medo que assalta o teu coração, seja por uma doença, seja por problemas no casamento, seja por não saberes o que irá acontecer com os teus filhos, seja o que for, a primeira coisa é, Senhor, a primeira coisa é dizer, Senhor, Tu tens poder para acalmar os mares. Tu tens poder para acalmar os ventos. Acalma, Senhor, essa tempestade que vai dentro de mim. Acalma o meu coração. Tu, Senhor, que dizes ao mar, aquieta-te. Diz-me a mim, Senhor, aquieta-te, para que o meu coração sossegue diante de Ti. Quem é este? Quem é? Este é o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus e pleno homem,
com autoridade sobre todas as coisas criadas. Tu estás com Ele. Tu estás com Ele. Então descansa o teu coração atribulado. Ele cuida de ti. Ele é aquele que domina a fúria do mar, amaina as ondas e faz cessar a tormenta. Descansa nele. Descansa nele. Vamos orar. Amado Deus, são muitas as preocupações do nosso coração, Senhor. São muitas as preocupações que nos afligem neste mundo, Senhor. E nós, em primeiro lugar, só nos dobramos diante de Ti e Te pedimos perdão, Senhor. Porque às vezes os nossos medos, as nossas tempestades, as nossas ansiedades, parece que Tu desapareceste. Parece que Tu já não és Deus. Parece que Tu já não tens poder e a Tua mão está encolhida e o Teu braço mirrado e já não podes salvar ninguém. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos porque vivemos como se Tu não existisses. Vivemos como se Tu não tivesses poder. Vivemos como se Tu não tivesses autoridade. Andamos ansiosos, preocupados, desgostosos, como se Tu já não tivesses o controle de todas as coisas. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos. Pedimos perdão pelo nosso coração atribulado, ansioso, agitado. E também Te pedimos, Senhor, que digas ao nosso coração: aquieta-te e acalma-te. Que possamos, Senhor, descansar nesta verdade, como os discípulos gozaram de bonança naquele mar, à palavra de Jesus. Que também nós e os nossos corações descansem e haja bonança, e haja calmaria, e haja tranquilidade, e haja serenidade nos nossos corações, à palavra de Jesus. Senhor, sê connosco. Acalma os nossos corações, Senhor, pois aquele a quem nós seguimos é Senhor de todas as coisas, sobre todas as coisas. Quem é este, Senhor? Este é o Teu Filho amado, que Tu deste por nós, para morrer por nós, para nos salvar, e a Ele nós seguimos, e no Seu nome nós oramos. Amém. Amém.